Sejam bem-vindos a mais episódio do Linux News. No episódio de hoje tem algumas notícias muito boas, mas a gente também tem alguns alertas para compartilhar. Mas antes de começar as notícias, eu tenho uma dica para contar para você. O OnlyOffice DocSpace é uma ferramenta que permite criar salas de projetos e trabalhar com diversos tipos de documentos diferentes, tudo no mesmo lugar para toda a sua equipe. E falando em equipe, uma vantagem do OnlyOffice DocSpace é que ele conta com várias integrações para deixar o seu trabalho ainda mais prático. A última integração lançada foi com o aplicativo Zoom. Se você depende muito do Zoom para trabalhar em conjunto com a sua equipe, agora vai ficar muito mais fácil. Em um único lugar, você consegue visualizar todo mundo da chamada e todo mundo também pode interagir em um mesmo documento, sem precisar ficar mudando de janela o tempo todo. E a melhor parte disso tudo é que você não precisa pagar nada por isso. Tanto o aplicativo de integração com o Zoom é grátis, quanto o próprio DocSpace também conta com o plano grátis. Mas para quem conta com uma equipe muito grande, o OnlyOffice também tem um plano business super em conta. Para conferir essa nova integração do OnlyOffice, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Uma das grandes vantagens que os usuários de KDE Plasma mais adoram é a possibilidade absurda de customização. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de mudar basicamente tudo da sua interface, o KDE Plasma é definitivamente a opção ideal para você. Porém, isso também vem com problemas. Um usuário relatou na comunidade do KDE que instalou um tema global chamado Gray Layout, que estava disponível no repositório oficial do KDE Plasma. E o tema simplesmente apagou todos os arquivos pessoais das unidades de armazenamento que estavam montadas. Segundo o relato, o tema executou o comando rm-rf, que é amplamente citado como um meme dentro da comunidade, já que ele é um comando que apaga tudo da sua máquina sem nem mesmo pedir confirmação. Inclusive, fica o alerta aqui, não vai testar esse comando aí no seu computador porque ele vai apagar tudo, viu? O Nate Graham, membro da equipe de desenvolvimento do KDE, comentou que o tema já foi removido do repositório e estão discutindo sobre como garantir que esse tipo de coisa não aconteça de novo. Mas fica o alerta para tomar muito cuidado com temas globais, já que esse tipo de tema pode executar comandos facilmente no seu computador. Então não instale nada que você não tenha 100% de certeza da procedência. E é claro, sempre tem uma rotina de backups, porque no caso de acontecer algum problema assim, você não perde todos os seus arquivos. A gente já falou algumas vezes aqui no Linux News sobre o NVK, um novo driver para NVIDIA disponível no Linux. Não contente em ter o driver proprietário, o Nouveau e o NVK, agora a gente tem mais um driver entrando para o jogo, o Nova. Esse é um novo driver que está sendo desenvolvido por uma equipe da Red Hat, focado em placas que têm suporte ao GSP. Esse é um controlador dos núcleos da GPU que está disponível nas placas a partir da série 2000 e elimina a necessidade do processador de cumprir essa tarefa, diminuindo a latência e aumentando o desempenho da placa. O driver Nouveau mesmo já tem um suporte ao GSP, mas é de maneira opcional e o código legado do driver faz ele ser ineficiente para placas mais modernas. Segundo o desenvolvedor, esse driver deve reduzir a complexidade, já que ele está sendo escrito em Rust, uma linguagem mais fácil e com gerenciamento automático de memória. A ideia é que no futuro o Nova esteja disponível no próprio kernel Linux. Assim, todas as distros que tiverem um kernel atualizado vão ter suporte ao Nova. Mas isso deve demorar muito ainda para acontecer, já que esse driver está em estágio inicial de desenvolvimento. O Chrome OS é um sistema operacional do Google que ficou muito popular, principalmente pelo sistema operacional ser extremamente leve e pelo fato dos computadores serem muito baratos, já que ele basicamente só depende de um navegador para funcionar. Porém, uma das suas maiores vantagens hoje também pode ser um grande ponto negativo, a falta de aplicativos nativos. Hoje, além dos web apps, você pode instalar aplicativos de Android em alguns Chromebooks, mas não são todos os modelos que contam com suporte para isso. Recentemente, o 9to5 Google descobriu indícios no código-fonte do Chrome OS que o Google está trabalhando em uma loja de aplicativos para o sistema, que deve facilitar os usuários na hora de encontrar aplicativos para o Chrome OS, tanto via web app
quanto via Play Store. Infelizmente a gente não tem informações mais concretas sobre essa loja e nem mesmo imagens dela, mas vamos ficar no aguardo de mais informações. Outro sistema que está com novidades na loja é o Ubuntu. A partir da próxima versão, a 24.04 LTS, a App Center, loja de aplicativos do Ubuntu, vai receber um novo ícone. Não é uma mudança muito agressiva, já que ele continua tendo um formato de sacolinha laranja com um A por cima, mas agora a sacolinha tem um design diferente, mais afinada e compridinha. Inclusive, desde o Ubuntu 9.10, o design segue a mesma ideia de sacola, mas ao longo dos anos foi redesenhada para ficar mais moderna. Esse ícone está disponível no momento na versão de testes do Ubuntu 24.04 e muito provavelmente deve ver a luz do dia só no lançamento da versão estável da próxima LTS. Mas ainda falando da loja de apps do Ubuntu, agora uma notícia não tão boa assim. Lembra que a gente já falou por aqui sobre um aplicativo malicioso que estava disponível lá na loja do Ubuntu? Pois bem, aconteceu de novo. O Alan Pope, nome conhecido dentro da comunidade Linux e ex-funcionário da Canonical, postou no seu blog que encontrou mais 10 novos aplicativos na loja, todos fingindo ser carteiras de criptomoedas e publicados pelo mesmo usuário no mesmo dia. Depois de algumas horas, eles foram removidos, mas no dia seguinte foram republicados, agora por uma outra conta. Esses novos apps também foram removidos, mas só de estarem disponíveis por algumas horas já é o suficiente para que alguém acabe caindo em algum tipo de golpe. No mês passado mesmo, teve um problema parecido na Snap Store, onde o usuário chegou a perder $490 mil em criptomoedas. Apesar da Canonical estar trabalhando em remover esses aplicativos de maneira relativamente rápida da loja, já passou da hora de mudar alguma coisa no processo de aprovação, para que esse tipo de aplicativo nem mesmo chegue a ser publicado. Mas fica o alerta para não sair baixando qualquer aplicativo que você não sabe qual é a procedência. Bora pro Jobs? Recentemente, a Nintendo processou o emulador Yuzu e depois fez um acordo com eles para que eles encerrassem completamente o desenvolvimento da aplicação e deletassem de maneira pública todo e qualquer código que tivesse do Yuzu. Mas por se tratar de um software open source, ele nunca morre de verdade, já que muita gente tinha o código salvo como backup em suas máquinas pessoais. E a prova disso é o Suyo, um novo projeto de emulador de Nintendo Switch que segue exatamente de onde o Yuzu parou. A gente não sabe se o Suyo vai conseguir permanecer disponível ou se a Nintendo vai tentar fazer alguma coisa com ele também, mas vamos aguardar, né? Lá em 2023, a Qualcomm anunciou uma nova linha de chips para computadores, o Snapdragon X Elite, que traz a arquitetura ARM e tem uma proposta bem similar ao Apple Silicon da Apple. Na semana passada, na Game Developers Conference, a empresa fez uma apresentação falando um pouco sobre jogos nesses chips e quando a gente vai poder ver os primeiros notebooks equipados com eles. Primeiramente, foi informado que a plataforma já está pronta para rodar jogos feitos para Windows na arquitetura x86, via emulação, sem precisar que os desenvolvedores façam qualquer tipo de alteração. Mas, caso o desenvolvedor tenha interesse, também é possível criar uma versão híbrida, onde as bibliotecas e drivers rodam nativamente, mas o resto do aplicativo é emulado, ou até mesmo portar o título completamente de maneira nativa, para aproveitar o máximo da CPU. Os primeiros computadores a trazerem esses novos chips chegarão no inverno do Brasil, mas é bem provável que a gente não veja nenhum deles disponível aqui no país tão cedo. De qualquer maneira, vamos aguardar para ter uma noção do desempenho desses novos chips. Se você não é medroso que nem eu, você vai adorar a recomendação de jogo dessa semana. Amnesia: The Dark Descent é um jogo de survival horror em primeira pessoa, sobre imersão, descobrimento e pesadelo. Nesse jogo, você vai controlar o Daniel, enquanto ele acorda em um castelo desolado, sem lembrar quase nada sobre o seu passado. Enquanto você explora, você também vai ter que lidar com as memórias problemáticas do Daniel. Esse jogo é o primeiro de uma franquia icônica do cenário de terror e está disponível de maneira nativa para Windows, macOS e Linux. O jogo está com 80% de desconto, saindo por só R$12. Se você tiver coragem, vale muito a pena. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do open source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter.
o KDE Plasma 6 chegou trazendo uma série de novidades, mas também trouxe alguns problemas. Quer saber mais? Então é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá.